Oi, galerinha, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online? Vamos nessa? E o assunto de hoje é o sistema digestório. Nós vamos ver agora a parte de anatomia e fisiologia, tá certo? Encerramos a parte dos animais, tá? A zoologia e vamos entrar agora na parte da anatomia e fisiologia, tá certo? Vamos iniciar com o sistema digestório, tá? Então, o que seria esse sistema digestório? Aí mostra aí algumas partes do corpo, não é isso? Que compõe o sistema digestório. Então, qual é a função do sistema digestório? A função é realizar a digestão, não é isso? Ou seja, fracionar os alimentos, transformar os alimentos em macromoléculas em micromoléculas, no caso, partículas maiores em partículas menores, né? Então, a função da digestão é transformar o alimento de partículas maiores para partículas menores, para que a gente possa absorver esses nutrientes, tá? Então, é chamado de macromolécula para micromoléculas, ok? Aqui mostra um pouquinho a estrutura de um intestino, né? Isso tem as glândulas parótidas, ok? A glândula sublingual. Temos o esôfago, o estômago, por onde passa o alimento. Temos o baço, o fígado, o pâncreas. O intestino grosso e o delgado, não é isso? Temos o reto, o apêndice e o ânus, tá certo? Temos o duodeno aqui e a vesícula biliar. Então, cada um deles tem uma função específica no sistema digestório, né? Para que ele possa transformar esse alimento, para que ele possa absorver esse alimento e encaminhar ele para todo o nosso corpo, tá certo? Como forma de nutrientes para a nossa sobrevivência. As estruturas que compõem o tubo digestório, né? Isso, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, o grosso, reto e ânus. E as glândulas anexas são as salivares, fígado e pâncreas, tá? A saliva, ela vai umedecer o alimento, o fígado, quer queira ou não, ele tem uma função de eita, pronto, agora deu bom. Tem a função de contribui no sistema digestório também. E tem a parte do pâncreas, tá? Que ele vai liberar duas substâncias como a insulina e glucagon, que serve também tanto para aumentar a quantidade de açúcar no sangue, como também para diminuir, tá certo? É uma glândula mista, os pâncreas, beleza? Tem aí a parte do sistema digestório. O sistema digestório, ele tem dois tipos, tem a mecânica e a química. Gente, a parte mecânica, ele tá ligada aos movimentos peristálticos. O que é isso? Ele tá ligado à parte de empurrar os alimentos da boca ao estômago, tá certo? Então, assim, a parte mecânica, ela tem um movimento peristáltico, é feito um músculo, ele vai abrir para receber o alimento, quando recebe o alimento ele fecha e empurra o alimento. Então ele vai encaminhar do esôfago até o estômago. Então quando o alimento, a partir do momento que você mastiga o alimento, que você vai deglutir esse alimento, ele vai sendo empurrado. Então esses movimentos é chamado movimentos peristálticos e faz parte da digestão mecânica. Eu posso comer de cabeça para baixo, tá certo? Esse alimento vai chegar ao estômago, porque nós temos essa digestão química, quer dizer, mecânica, onde o músculo vai empurrando os alimentos até o estômago. Então, eu não preciso comer em pé, comer sentado, para que chegue no estômago, não, tá? Ele vai chegar de todo jeito, até se eu comer de cabeça para baixo, beleza? Já a digestão química são os sucos, são as enzimas que vão diluir esse alimento para que ele possa ser transformado. Exemplo, eu vou comer um hambúrguer, uma maçã, um pão, qualquer alimento que eu venha a comer, ele vai chegar daquele mesmo jeito no organismo, não. Ele vai ser transformado, tá certo? No estômago ele vai chegar transformado. Então, o que é que acontece? Existem enzimas que atuam sobre os alimentos. E cada parte do corpo tem uma enzima específica. Na boca tem uma enzima que vai atuar sobre os carboidratos. No estômago tem outra enzima que vai atuar sobre as proteínas. E assim sucessivamente, tá? Então, é chamada digestão química, que é as enzimas, que é justamente os sucos digestivos que vão diretamente no alimento para que ele possa ser transformado. Aí tem aqui ó, a digestão mecânica e a química. A mecânica inclui a língua, os dentes e os movimentos peristálticos, né? E a química, esses sucos digestivos, que são as enzimas para diluir
para que esse alimento possa ser absorvido melhor, ok? Quais são essas enzimas digestórias, gente? Cada um tem, como eu falei para você, tem uma determinada função em um determinado local, né? Nós temos aí as amilase, que atua somente sobre o amido, tá? É a amilase salivar, ou também conhecida como a ptialina. Então, ela vai atuar sobre os amidos, carboidratos. Onde começa essa amilase? Na boca. Na boca é que vai atuar a amilase ou a ptialina, tá certo? Então, a digestão dos carboidratos começa na boca com essa enzima, amilase salivar ou ptialina, ok? Temos as proteases que atuam sobre as proteínas, tá certo? Como a pepsina, que atua no estômago. Então, no estômago tá lá essa enzima que atua sobre as proteínas, tá? Temos as lipases, que atuam sobre os lipídios, que é as gorduras. Lembrando, gente, que tem a bile, a vesícula biliar. Ela tem uma função. Ela vai servir para emulsificar as gorduras, quebrar as gorduras, ok? E temos a celulose, que a celulose nenhuma enzima é capaz de digerir, por isso ela é eliminada com as fezes, ok? Primeiro aí nós temos a boca, né? A boca ela é composta pela a glândula salivar, que tem a função de umedecer os alimentos, e os dentes, que tem a função de triturar os alimentos, tá? Tem a fenda bucal, que é a abertura. Tem o palato, né, que é o céu da boca. Tem a úvula, que é a palatina, no caso a campainha. O arco dental, a língua, que é justamente em movimento, tá? E também empurrar o alimento, para que ele possa chegar ao estômago. Temos os dentes, né, de como ele é dividido, não é isso? A quantidade de dente, certo? Que temos aí, certos dentes permanentes e os dentes de leite. E as divisões, né? Os molares, os pré-molares, os caninos e os incisivos, tá certo? Lembrando que o dente ela é dividido em raiz e coroa, tá certo? A coroa ela inclui o esmalte, a dentina e a polpa. E cada um tem uma função específica, como cortar, rasgar, amassar e triturar os alimentos, tá? A boca, como eu falei para vocês, tem as glândulas salivares ela vai umedecer os alimentos para que ele seja melhor absorvido, o que formar o bolo alimentar. Na boca, como eu falei para vocês também, existe a enzima, no caso a amilase salivar ou a ptialina, mas ela vai atuar sobre os carboidratos. Mostra aí também a boca, né, do que ela é composta, né? Nós temos a epiglote. Essa epiglote, pessoal, ele é uma válvula que abre e fecha à medida que entra o alimento e a respiração. A partir do momento que eu estou me alimentando ou bebendo água, a glote se fecha para a respiração, para que nenhum alimento nem água entre no pulmão, tá? Quando eu começo a respirar e não estou mais consumindo alimento nem bebendo água, ela fecha esse canal e abre o da respiração. Tanto é que quando você está com uma sede e você bebe água, você vai e bebe um copo todinho e você não respira. No final você fica cansado, né? Do copo que você bebeu de uma forma rápida por conta da sede. Você não respirou naquele momento. A glote se fechou, tá certo? Você não respirou. Então, quando você não respira, é porque a glota ela se fecha, que é uma válvula que se fecha para proteger o pulmão, para que não entre água no pulmão. Isso é uma forma de proteção, gente. E uma coisa bem interessante é o seguinte: quando a pessoa morre afogado, não se encontra água no pulmão, porque a glota ela se fecha e a pessoa morre asfixiado. Então, assim, tem como saber se mataram a pessoa e jogaram no rio, no lago, para identificar como se fosse afogamento, e tem como saber se aquela pessoa realmente morreu afogado, certo? Porque se ele morreu afogado, não vai ter água no pulmão, de jeito nenhum, tá? Porque a glota se fecha. O que é que acontece? Aquela pessoa morreu asfixiado, a glote fechou e ele não consegue respirar. É uma forma de proteção para o pulmão. Já se mataram aquela pessoa e jogaram ela em rio, lago, vai encontrar água no pulmão, porque a glote abre, tá certo? Não protege mais, a pessoa tá morta, não protege. Então vai entrar água no pulmão, tá certo? Então tem como saber realmente se aquela pessoa morreu por afogamento ou não, ok, pessoal? Se morreu por afogamento, a água não vai estar no pulmão,
ok? Porque ela se fecha as válvulas, protegendo o pulmão. E muitas vezes acontece, quando a gente está bebendo água de uma forma rápida, às vezes a gente até se engasga e diz, eita, que a água desceu pelo buraco errado. Na realidade, ela tentou descer para entrar para o pulmão, porque na medida que a gente bebeu de forma rápida, a glote, por um deslize, abriu na hora e o líquido ia descendo. Então, o que é que acontece? O próprio canal que lhe liga ao pulmão, ele com a traqueia, ela tem uma forma de expulsar aquela água. Então você vai tossir para eliminar aquela água, para que ela não chegue ao pulmão. É uma forma de defesa, tá bom? Temos a deglutição, que é o bolo alimentar, tá? A partir do momento que eu mastigo o alimento, que o alimento está umedecido pelas glândulas salivares, ele forma um bolo alimentar, onde ele vai ser deglutido, tá certo? Vai ser engolido, vai passar pela faringe, o esôfago, até chegar ao estômago, tá? A faringe, ele é um funil, tá certo? Situado logo após a boca. E que vai levar até o esôfago o alimento, tá certo? Existem músculos, como eu falei para vocês, que vai empurrar esse alimento, que é conhecido como movimentos peristálticos, ok? Em seguida temos o esôfago, que é um aparelho flexível que mede aproximadamente 25 centímetros de comprimento, que se comunica com a faringe e com o estômago. E ele vai empurrar os alimentos, certo, para o estômago através desses movimentos peristálticos que eu falei para vocês, ó, como tá mostrando aqui a imagem, tá? À medida que o alimento passa, ela fecha para que o alimento seja empurrado até chegar aqui, ó, ao estômago. Tá vendo como ela vai fazendo o músculo abrindo e fechando para que o alimento chegue, tá? E como eu falei para vocês, o músculo ele trabalha sozinho, então independentemente se você estiver sentado ou em pé, ele vai chegar, ok? Até se você estiver de cabeça para baixo. E aqui nós temos o estômago, por fim, onde o alimento ele vai chegar e ele vai ser diluído mais rapidamente. Mas antes, enquanto isso acontece, o estômago ele se prepara também, tá? Ele solta um líquido. E esse líquido, ele vai atuar justamente no alimento, tá certo? Mas antes que ele seja liberado, o aparelho do estômago, ele libera também um líquido viscoso para proteger, já que esse ácido clorídrico, tá? Que é o ácido que é liberado pelo estômago, ele vai ser justamente liberado para diluir melhor esse alimento. Mas antes o estômago libera um líquido viscoso para proteger os órgãos desse líquido, desse ácido, ok? Como eu falei para vocês, no estômago tem esse suco gástrico ou clorídrico também conhecido, tá? Que é o suco, como eu falei para vocês, ó, que é a acidez estomacal, que é justamente para melhor diluir esse alimento. Temos a pepsina, que vai atuar sobre as proteínas, como a carne, o ovo, são proteínas, tá? Lá tem uma válvula que é a cardíaca, que é a válvula que vai regular a passagem do bolo alimentar para o estômago, e tem o piloro, que é do estômago para o intestino. Então, na realidade, existem válvulas que regulam. Essas válvulas, minha gente, quando o alimento passa, ela se fecha para que o alimento não volte. Tá certo? Isso é uma maneira de proteger. Porque se essa válvula não se fecha, ficar aberta, o alimento vai voltar. Então, passa o alimento, fecha a válvula, ela vai embora. Não tem como o alimento voltar porque a válvula vai estar fechada, impedindo que esse alimento volte. É feito quando se tem a água da rua, a água da caixa, que muitas vezes a mãe fecha a passagem da água da rua porque tá usando a água da caixa, e quando chega a água da caixa, quer dizer, da rua, ela fecha da caixa e aí ela vai. E se ela se esquecer, tem casas que é desse jeito, o que é que pode acontecer? Ela deixar a passagem aberta, a água ir embora todinha, não é isso? Então, são válvulas que controlam isso, né? Então, dentro do nosso corpo, dentro da parte do sistema digestório, existem válvulas que ela vai justamente controlar para que o alimento não volte quando ele passe. Ah, chegou no estômago, tem a válvula cardíaca para ela não voltar, certo? Ela fechou, o alimento não volta. Quando vai do estômago para o intestino delgado, tem outra válvula, que é o piloro, e essa válvula ela se fecha para que o alimento não volte do intestino delgado para o estômago, tá certo? Válvula de controle. O intestino delgado, ela realiza a maior parte da nossa digestão, como os nutrientes e a absorção. Ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejum e íleon. O duodeno, ele vai lançar as secreções do fígado e do pâncreas, certo? Nessa primeira ação, o intestino delgado realiza principalmente a digestão química, com a bile, que ela vai emulsificar todas as gorduras, quebrar as gorduras. Então, a bile tem essa função. Ah, professora, mas existem casos na minha família que teve gente que fez cirurgia de vesícula biliar e não tem mais a vesícula biliar. E agora? Como é que essa pessoa quebra as gorduras? Ela tem o sistema digestório mais lento, porque quem faz a função de quebrar todas as gorduras é a bile. Se a pessoa fez a cirurgia
da vesícula biliar, ela não tem mais quem quebre essa gordura, tá certo? Então, como ela não tem mais quem quebre a gordura, o que é que ela vai acontecer se ela consumir alimentos gordurosos? Vai ser bem lento a digestão, tá? Aí tem o suco pancreático, como eu falei, o suco entérico, e aí vem o intestino até o quimo, que é empurrar os alimentos, tá? Como eu falei para vocês, a bile ela vai quebrar o suco pancreático. É produzido pelos pâncreas, tá? Ela não atua na digestão das proteínas, nem do carboidrato, nem dos lipídios, mas possui enzimas. Na realidade, ela possui várias enzimas que atuam na digestão das proteínas, carboidrato e lipídios. Desculpa, eu disse ao contrário. Tem um suco entérico, que é produzido pela mucosa intestinal, certo? Que atua nas transformações das proteínas e dos carboidratos, ok? E ao término do sistema digestório, para o intestino delgado, há um conjunto de substâncias resultantes, que formam um líquido viscoso de cor branca, que é chamado de quilo, tá? Porque aí o alimento ele já foi totalmente transformado, ok? Aí o intestino delgado, como eu falei para vocês, ele tá justamente, ela vai ter essas funções, esses movimentos, tá? E aí, para esse intestino delgado, ele vai absorver os nutrientes e vai transportar para os vasos sanguíneos, tá? Todos os nutrientes levando para todo o organismo, beleza? Aí aqui, ó, tem falando um pouquinho de cada um para que vocês entendam, tá certo? As enzimas que atuam em cada parte do corpo, os substratos, se é carboidratos, se é lipídios, se é proteínas, e o produto final, tá certo? Que eles vão formar. E por fim, nós temos a parte do intestino grosso, né, gente? O intestino grosso é justamente aquilo que não é absorvido, aquilo que, na realidade, o meu organismo não aproveitou, ele vai eliminar, né? Que é a parte mais ou menos de 1,5 metros de comprimento. E ele é dividido em cerco, cólon e reto, tá? O cerco é onde desemboca o conteúdo vindo do intestino delgado, certo? Em forma de um tubo. Tem o colo, que é atravessado através do abdômen. E o reto é responsável pela comunicação do organismo com o ambiente, no caso, através do ânus, tá? O intestino grosso, ele tem a função da parte do liberar tudo aquilo que o meu organismo não aproveitou. E neste local ele absorve a água e os sais minerais que estão presentes nesse resíduo, levando de volta para a circulação, certo? E outra, nesse local nós temos aí a flora intestinal, no caso as bactérias que atuam na formação dessas fezes, ok? E em seguida as fezes são formadas e eliminadas, ok? Beleza, pessoal. E tem um pouquinho ainda falando sobre as doenças, tá? As doenças que estão associadas à parte do sistema digestório. Nós temos a gastrite, pessoal, tudo que termina em ite é inflamação. Nós temos aí a gastrite, tá? Que a gastrite, ela pode ser tanto emocional, como também, que não está ligada à parte emocional, pode estar ligada à parte de remédios, a parte de pessoas que fumam, tá certo? Então, aí são inflamações que se dá na parede do intestino, ok? Se essas inflamações elas não forem tratadas, elas podem virar úlceras, que são feridas mais graves. Tem a parte do câncer do intestino, que é muito frequente na parte do intestino grosso. Isso é mais comum, pessoal, em pessoas que têm problema de prisão de ventre, tá? Porque aí acumulam fezes, ressecam e ficam ferindo a parte do intestino grosso e aí eles podem virar tumores, tá? Tem a diarreia, né? Que no caso a diarreia a gente pode adquirir através de bactérias, alimentos que não foram lavados, mão na boca, água contaminada, tá? E a diarreia, você perde muita água, é necessário que você tome bastante água para repor a água perdida, até porque para formar as fezes é necessário muita água. Tem a parte de apendicite, como eu falei, tudo que termina em ite é inflamação. A apendicite é a inflamação no apêndice, que na realidade o apêndice é a parte final do intestino, tá certo? E que não tem função nenhuma, tá, pessoal? Até tem alguns livros que trazem que ele tem função, mas na realidade ele é uma parte do intestino que foi atrofiado. Tem a pancreatite, que é inflamação nos pâncreas, tá? Como eu falei, ela pode ser aguda ou crônica, certo? Tem a parte da úlcera, que, como eu disse a vocês, é uma gastrite que não foi tratada e nem curada, ela pode virar uma úlcera, que na realidade a úlcera ela é justamente lesões que na parede do estômago são feridas que não cicatrizam, tá certo? Então aí é toda a parte que ela fala um pouquinho sobre as doenças. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida tiraremos posteriormente nas aulas e mandarei a atividade, ok? Então, pessoal, fica com Deus e até a próxima aula. Beijo no coração.